Fala aí, meu povo lindo da internet! Seja bem-vindo ao podcast Sem Filtro! Fala aí, meu povo lindo da internet, bando de fofoqueiros do meu coração! Eu amo vocês, ó. Aqui, ó, você tá fazendo esse podcast crescer, meu irmão. Você tá dando like e você tá se inscrevendo. São quase 14 mil inscritos em tão pouco tempo. Meu Deus do céu, cara. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que está nos assistindo, viu? Vai deixando o seu like e se você ainda não tá inscrito, se inscreva nesse canal. Como diz a Valentina, por favorzinho, se inscreva no canal. Tem que fazer voz de criança aqui e falar da minha filha, porque eu tenho que apelar pra você que tá assistindo e não tá inscrito. Olha, não vou nem falar o que tá aqui no meu coração, viu? Amo vocês, é isso sim. Bom, aqui você sabe, né, que o conteúdo é sempre de primeira. E você tá vendo esse cidadão do meu lado aqui, ó. Aí, meu amigo, meu co-host hoje, uma salva de palmas para Marcos Ávila. Ô, pastor Marcinho! Tamo aí, essa produção tá devagar, viu, mano? É brincadeira. Uma salva de palmas de novo. Trouxe plateia hoje. Você que tá em casa aí, batam palmas aí, viu? Mano, obrigado, viu, velho? Mais junto, uma. Tamo junto. Missão dada é missão cumprida, né, cara? Porque a convidada é braba, né? É braba. É braba. Privilégio meu tá nessa mesa. É um privilégio nosso e de quem tá nos assistindo, porque eu já tentei falar o sobrenome dela umas 200 vezes, velho. E você falou qual que é o esquema? Duas palavrinhas juntas. Duas palavras juntas, né? Chef Cass. É isso aí. Senhoras e senhores, é com muito, mas muito amor e carinho que nós recebemos aqui nesse humilde podcast Sem Filtro. Ela que é braba, com certeza você conhece. Se você pesquisou algo sobre Israel, religião, essas coisas, você conhece essa cidadã. Senhoras e senhores, façam barulho, batam palma, levantem do sofá, porque eu recebo aqui Aline Chef Cass. Muito bem. Eu acertei o sobrenome? Olha, parabéns, acertou o sobrenome, mas posso dizer uma coisa? Claro. Me chamaram de muita coisa nessa vida, mas de braba é a primeira vez. Braba Você é quem é braba. boa. É, aqui no Brasil essa gíria é pra quem é, mano, pra quem é Pra faixa quem manda preta bem, mesmo, é. pra quem manda bem. Você é braba. Muito obrigada e shalom a todos, pessoal. Aê! Canal Israel com a Aline é um canal bombado, quase 2 milhões. Cara, que fenômeno é esse? Também não sei. Como que começou isso? Então, vou dizer a primeira coisa, o sucesso do canal não é por causa de mim, é por causa de Israel. O canal não é Aline em Israel, é Israel com Aline. O foco é Israel, realmente as pessoas se interessam muito em conhecer e descobrir Israel e a Terra Santa. Então, o crédito é realmente para Israel. E o canal completou há poucos dias, semana passada, completou 3 anos de canal. E Aê! 3 anos de canal! Que isso, cara? Estouro. É a meta do Sem Filtro. 3 milhões de 3 anos. Fenômeno. Então, graças a Deus, o canal surgiu no início da pandemia e muita coisa aconteceu na minha vida nesses anos. Então, a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo e com o canal crescendo. Sensacional. Quer fazer uma perguntinha? Eu quero saber como é que ela foi parar em Israel, cara. Essa é uma boa pergunta, mas já que você estava falando do canal, você era guia turística. Sim, eu continuo sendo guia turística, mas eu era guia até começar a pandemia em Israel. E migrou, parou? Então... Porque na entrada aqui eu tava com a esperança de numa próxima ter você como guia. Não, já vamos fechar. Vamos fechar aqui. Não, mas é isso que eu ia fechar. perguntar. Com todo esse sucesso, ainda faz? Ainda faço, eu ainda acompanho caravanas em Israel. Na realidade, eu era guia em tempo integral e chegou a pandemia, fecharam as fronteiras, demitiram a todos nós. Pessoal, tá todo mundo demitido, tá nova ordem. E Israel fechou muita coisa por causa da pandemia, não tinha emprego para nada. E aí, nesse caos de início de pandemia, surgiu o canal, assim, não com muita intenção de crescer e virar youtuber e isso, sim, na realidade surgiu com a maneira de ajudar a manter a minha sanidade mental lá em Israel, porque para quem estava acostumado a sair todos os dias, estar com gente, passear, mostrar, de repente é trancada em casa por semanas, meses, eu não sabia que ia ser. Israel ficou com as fronteiras fechadas por 2 anos. Foi muito sistemático isso. Israel realmente foi um dos países mais rígidos em relação ao corona. E assim surgiu o canal, ele começou a fazer sucesso, graças a Deus.
E agora que terminou a pandemia, em Israel reabriu completamente. Então agora, em vez de ser 100% guia, agora eu me divido entre guiar as minhas caravanas, o meu filhinho e também o YouTube. Então a gente está dividido entre os três. Eu não consigo guiar tanto, mas eu continuo guiando. Ou seja, o canal surgiu de uma necessidade para você lá, porque o seu sustento era ser guia turística lá em Israel. Fechou, e aí você surgiu dessa necessidade, é isso? Na realidade, eu nunca pensei que YouTube seria fonte de renda. Na realidade, era um mundo completamente desconhecido para mim. Uma coisa é ir assistir YouTube e sentar em casa, mas outra coisa é pensar que realmente YouTube é uma profissão. Eu vou dizer que eu sou formada em nutrição. Meus pais, a princípio, nem gostaram da ideia de eu ser guia de turismo, que soava uma profissão não tão séria. E de nutricionista para guia de turismo para youtuber. Eles não entendem, né? A geração mais velha não entende. Mas eu vou dizer que nem eu entendia. Eles acharam que estava declinando na vida? Que é isso? É, assim, são menos sérios. Meus pais, os dois têm PhD, professores universitários. Meu e eu Deus. aqui no YouTube. Qual que é o nome do seu pai e da sua mãe? Jorge e Betina. Jorge e Betina, olha que surpresa, olha que talento na internet, olha aí, ó, tá vendo? Então, o YouTube, na realidade, não surgiu com uma ideia de substituir guia, nem nada disso, porque a gente nem imaginava que a pandemia seria tão longe. A gente pensou, ok, aí todo mundo falou, vamos fechar por 2 semanas, daqui 2 meses reabre. Então, na realidade, era uma maneira de me manter ocupada e sã e para esperar terminar a pandemia e voltar ao turismo. Só que no final a pandemia não foi passando, as fronteiras não foram abrindo e eu fui começando a investir mais tempo no YouTube. E aí foi crescendo e o resto é história. Sensacional. E já que você falou que é formado em nutrição, eu tenho um presente para você dos nossos patrocinadores. Vou pedir para o Bruno trazer aqui para mim. Eu pensei a gente dá muitas coisas, mas eu pensei em uma comida rápida, de uma coisa que você gosta disso aqui, eu tenho certeza que você. Esse aqui você gosta, eu tenho certeza. Bom, eu quero falar da Black School, que é a nossa patrocinadora, é uma empresa de nutrição esportiva, que, olha o que eu vim te dar, ó. É o Whey Bar, meu irmão. Isso aqui, Uau! você gosta de coisa? Eu gosto. Você come? Você já experimentou barra de cereal, barra de Whey Protein? Já provei. Então você, como uma boa nutricionista, você sabe que o Whey Protein é vida, né? E nós conseguimos colocar na barra de Whey 1 grama de colostro, que também é vida. Você sabe do leite materno, é a propriedade do leite materno, né? Então é isso. Aqui só para lembrar que aqui é bovino, tá, gente? O pessoal fala, colostro de quem? Bovino, vou deixando bem claro isso. Isso aqui vai dar pra você colocar na sua bolsa e comer no avião, cara. Eu ia te dar um potão de whey, eu falei, mas isso aqui vai ficar parado no alfândega, vai ficar... vai levar como, né? Ruim isso aqui. Então isso aí é seu. Uma super camiseta da Black School também é sua. E uma super coqueteleira para você tomar a sua aguinha e também a sua proteína. E uma bolsa para você fazer feira lá em Israel, que eu tenho certeza que você vai levar um monte de laranja aqui e tudo mais. Foi, tá bom? já vamos combinar o próximo podcast, então. Já vai. Ganhando assim presente, eu volto. Meu Deus do céu, então pode voltar toda vez que você estiver no Brasil, eu falo, Rodolfo, tô no Brasil. Combinado. Eu vou te encher de whey protein, cara. Vou te dar um monte. Você vai até abrir uma loja lá em Israel, vai virar um negócio pra você lá. Muito obrigada. Esses e outros produtos da Black School você encontra no site que tá aqui embaixo, www.blackschooleusa.com.br. Usando o meu cupom de desconto Rodolfo Marins, você tem 10% de desconto. Tem um amigo nosso assistindo aqui, Rony, que ele compra sempre, né, Rony? Sempre, todo mês. Obrigado, a minha família agradece, viu? Obrigado. É isso, e ó, você pedindo hoje, chega amanhã, chega no mesmo dia, dependendo do horário que você pedir, tá? Vou deixar tudo isso aqui pra você. Ah, não falei do sabor. Eu tô muito... Só que eu queria abrir e comer uma, velho. São 12 sabores. Eu pensei isso aqui porque você tá grávida, maracujá é gostoso, é docinho, não tem açúcar, é zero lactose. Olha que delícia que é. A gente pode abrir e comer uma? Tô brincando. Eu mandei uma, nós estamos corrido do almoço e ainda a gente não comeu, saquei uma barrinha, mandei eu uma, o Rony uma, foi o nosso almoço, uma barrinha de whey. Você vê no meu carro também, é cheio de barrinha. Toda hora eu vou lá, pego uma e como. É sensacional, cara. É um alimento que você tem que ter no seu carro. Tá bom? Obrigada aí, pessoal. Gostou? Gostei. É isso, a gente já tem um trato. Toda vez que você estiver no Brasil, você vem no nosso podcast e eu te dou whey. Olha que legal. Combinado. Combinado. Eu quero falar também, aproveitando que o Marcinho tá aqui, eu quero aproveitar e falar do Instituto Forte, tá bom? O Marcinho tá aqui comigo, ao vivo, mas eu vou pedir pro Diego soltar ele na tela aí, na campanha dos 1000 amigos
Vamos lá, solta aí. Vai daí, Marcinho, e volta daqui, Marcinho. Bora. Oi, eu sou o pastor Márcio do Bola de Neve de Guarulhos e hoje eu quero te apresentar o Instituto Forte, que está completando 7 anos. São vários projetos, mas em especial o Família Acolhedora, que acolhe em lares de famílias crianças em processo de adoção, e o Reciclando Vidas, que acolhe integralmente pessoas em condição de rua, dando uma chance delas serem ressocializadas. O Instituto Forte precisa de 1000 amigos e a gente quer te chamar para fazer parte desse projeto. Com apenas R$15 por mês, você pode se tornar um amigo forte e ajudar a transformar o futuro dessas pessoas. Vem ser nosso amigo. Voltamos aqui. Eu fiz questão de colocar esse vídeo para você, porque eu sei que você está engajando com o Instituto Forte. Mas eu estou com a presença do grande idealizador desse projeto, desse trabalho, que começou como uma ONG e hoje virou um instituto. Então, aproveitando que a Aline está aqui também, explica o que é um Instituto Forte. A gente falou rapidamente nesse videozinho, um instituto que é uma extensão do nosso trabalho social, e a gente acolhe moradores, pessoas em condição de rua. A gente chama de morador de rua, que não faz sentido, porque o cara não está morando em lugar nenhum, mas que eles estão agora na crise, na pandemia especialmente, muitas pessoas acabaram indo para a rua, então a gente faz um acolhimento integral dessas pessoas em condição de rua. Elas vêm arrebentadas de todas as formas, né? Socialmente, psicologicamente, no corpo e também espiritualmente, então é um lugar onde essas pessoas saem transformadas. E também a gente faz o mesmo processo com crianças até a fase da adoção. Todo trabalho social é na raça, é muito difícil, então a gente te convida a ser um amigo. R$15, é menos do que o Netflix, é menos do que um Big Mac, e você passa mensalmente a ajudar com a gente com R$15. E não só isso, né? Lógico, o Instituto ele sobrevive dessa forma também com doações financeiras, mas também, sabe aquele tênis que você não usa, o cobertor que tá aí que você não tá usando, aquela camiseta que você comprou e só usou uma vez, cara... Faz a sua doação, é tudo bem-vindo, tá bom? Depois que eu terminar esse podcast, você volta nesse tempo aqui, pega o seu celular, mira nesse QR Code, que você vai ficar por dentro de como ajudar e fazer parte do Instituto, tá bom? É isso. Bom, nós falávamos aqui, quando você chegou e tal, a gente ficou bem empolgada com a sua chegada, e aí você foi ao banheiro e você falou uma grávida. E eu notei que você estava grávida, mas não queria ser insensível e ficar perguntando, né? Aí eu perguntei, fui mais insensível ainda porque eu perguntei, qual que é o nome da criança? É menino? Aí você deu uma explicação, eu falei, não, calma, fala isso no podcast. Então, a primeira coisa que eu posso contar, tô grávida. Aê! Parabéns. A gente normalmente não conta nos 3 primeiros meses, então eu já tô com 4 meses e pouco, então agora já pode contar. A gente costuma, no judaísmo, não contar os 3 primeiros meses. Eu tô com um menino, vai ser mais um menininho pra casa. Aê! É só menino em casa, meu marido, Yair. Agora mais o que tá chegando. Mas o nome são 2 coisas. Primeiro, a gente realmente não escolheu o nome. Quem tem sugestões pode mandar aqui nos comentários. Rodolfo, um bom nome. Rodolfo. Brabo. Tem que terminar com El, não tem, Keline? De preferência? Não precisa. O nosso primeiro filho se chama Yair Yudá. Yair Yudá. Yair. Saber que se for em Minas, você vai encontrar um monte de gente assim, né? Yair. Tá. Foi péssima a piada, não dá pra cortar, né? Okay, não, eu ia falar porque assim, o nome do meu pai é Jair. É alguma coisa parecida? Exatamente o mesmo nome. Olha aí. Então, por exemplo, Yaakov em hebraico, em português é Jacó. Então, Yair é a versão original do nome, que é a versão hebraica, em português é Jair. Ah, que legal. Então, o nome dele em português seria Jair Judá, em hebraico é Yair Yudá, que significa aquele que ilumina a Judá. Olha que sensacional. E agora... Eu não sabia disso, olha aí. Você está sabendo aí, seu Jair, tá vendo? Esse é o nome. E agora, o próximo que tá chegando, a gente não pode contar para vocês o nome. Primeiro, como eu falei, a gente não escolheu. E o segundo, a gente não conta um nome até a circuncisão. Então, quando o menino nasce, no 8º dia se faz a circuncisão, e aí, durante a cerimônia da circuncisão, se anuncia a todos o nome. Então, nem os meus pais sabiam o nome do Yair, nem os pais, ninguém sabia o nome do Yair até a hora da circuncisão, que a gente vai no ouvido da pessoa que faz a circuncisão. Olha, esse vai ser o nome. Avisa aí. Mas você e o seu marido combinam? Sim, a gente combinou antes, a gente escolheu antes, um tempinho antes, mas agora a gente ainda não 4 meses...
Que sensacional, né? Aliás, deixa eu me dar uma pergunta Claro, vamos lá. que me veio na mente. Esses tempos eu estava ouvindo o Elon Musk falando que um dos grandes problemas é que a população vai colapsar, porque a quantidade o índice de natalidade é muito menor do que o de mortalidade. E alguns países sustentam um nível de natalidade maior do que mortalidade. E um deles é Israel. O outro é Índia, se eu não me engano, e que são alguns únicos, assim, você conta nos dedos alguns países que sustentam esse índice. A galera faz filho mesmo, é da ideia do judaísmo fazer... Multiplicar, sim. Principalmente países desenvolvidos, a taxa de natalidade é muito baixa. Se a gente for olhar Coreia, Japão, Portugal, nossos amigos aí... Mortalidade altíssima, né? Na realidade, a expectativa de vida está cada vez mais alta, mas a vida um dia acaba. E a natalidade está diminuindo nos países desenvolvidos. Israel é um país desenvolvido, mas que a natalidade ela ainda está acima dos 2. Quer dizer, 2 mantém a população, menos que isso a população diminui, mais que 2,1 a população aumenta. Israel tem mais natalidade que 2,1, a população de Israel está crescendo, mas a ideia é que em Israel se tem muita questão de valores familiares até os dias de hoje. Então, o pessoal gosta muito de família, e jantares, e almoço de família, festa de família. Né? É uma sociedade bem mais tradicional. Parte da sociedade tem mais filhos que outro, quer dizer, judeus ortodoxos vão ter mais filhos que judeus não ortodoxos. Os árabes têm a taxa de natalidade maior que judeus. Então, varia dependendo do tipo de população em Israel, mas em geral, em Israel, o pessoal gosta de casar mesmo, tipo, não ajunta. Em Israel, o pessoal casa, e o pessoal gosta de ter filhos, então tem valores muito mais tradicionais, e depois a população em Israel segue crescendo. E a gente chegou agora, nesses últimos tempos, eu vi a nova estatística, Israel chegou a 10 milhões de habitantes. Olha aí. O que não é muito ainda. O que não é muito, exatamente. Mas para Israel é um monte. Sabia que as pessoas têm uma visão errada de Israel? A fala de Israel acha que é uma mega... E não é, né? Israel tem uma importância muito grande no mundo que não é proporcional ao seu tamanho físico. Nem o que produz também. Porque se a gente fala de tecnologia, ok. Porque a gente tem um Waze que vem de lá, né? Mas, no geral, não tem. Se você falar de economia para Israel, a gente fala, pô, tá vindo agora. Mas qual que é a real importância? Por que se fala tanto de Israel? Olha... Só para a gente ter uma ideia, pessoal, o tamanho que é Israel. Israel é menor que o estado do Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Vamos contar que não tivesse trânsito em Israel, que tem, mas se não tivesse, tu poderia pegar de Israel de norte a sul e fazer em 6 horas de carro, de lado a lado, em 2 horas. Esse é o tamanho de Israel. Tu que já viajou e conhece Israel, tu vê como a gente viaja, chega... Tu pega, sobe no ônibus, meia hora chegamos em Quefarnaum, mais 10 minutos chegamos em Madalena, mais 10 minutos chegamos lá. Tudo é muito perto, o que é ótimo para fazer turismo. Mas isso mostra que realmente Israel é um país bem pequeno, com uma população relativamente pequena. São 10 milhões de habitantes agora, com o nosso auge histórico. Mas Israel tem uma importância muito grande. Tu abre as notícias, o mundo todo fala de Israel. Pode falar bem ou falar mal. A maioria fala mal, mas fala. Quer dizer, todo tempo se fala de Israel e Israel aparece na mídia. E realmente eu acho que tem um motivo acima de Israel ser tão importante, porque tem países tão maiores, com uma economia maior, com tamanho maior, população maior. E não se fala. A Jordânia, que está do nosso lado, é mais que o dobro do tamanho de Israel, geograficamente. Tem uma população... E ninguém fala da Jordânia quase. Falam só de Petra e olha lá. E Israel está todo o tempo nas notícias. O tempo inteiro. Quer fazer uma pergunta? Pode me dar aí, paizão. Eu ia falar que não só Israel tem essa relevância, mas Israel foi alvo de muitas guerras durante muito tempo. E passando é um país muito, muito novo. Né? Eu estava falando para a Aline que eu vim até com essa camiseta em homenagem, depois dá um zoom, e aqui tem 14 de maio de 1948, que é a data da fundação do Estado de Israel, né? Sim. E, ou seja, brasileiraço envolvido nisso. É um país que não tem 100 anos, que tem 80 anos. 75, a gente acabou de completar 75 anos, não é nada. 70, e que dá cinzas de uma guerra, aliás, de
tecnologicamente e de... Aliás, eu estava vendo eu não sei, essa era uma pergunta que eu ia até te fazer. A quantidade de pessoas com ascendência judaica que são ganhadores de prêmio Nobel. É impressionante. É um fenômeno isso. É um fenômeno. Então, Israel é um país extremamente pequeno, com uma população pequena, um país novo de 75 anos. E é engraçado, 75 anos não é nada. Quer dizer, meu sogro, ele lembra do dia da declaração de independência de Israel. Ele era criança. Olha isso. Então, assim, cara. é super normal em Israel tu conhecer gente que lembra desse fato. Quer dizer, às vezes eu tô na cidade velha, tu fala com o pessoal mais velho, ele diz, não nasci em Israel, eu nasci no mandato turco otomano, quer dizer, o mandato turco otomano terminou em 1917. Meu O Deus. pessoal, então, de 1917 para cá, foi Império Turco Otomano, depois passou a ser Inglaterra, a parte foi conquistada depois pela Jordânia, Israel, quer dizer, a galera... Foi passando de mão em mão. Mão isso, em mão, né? nos séculos e séculos, mas agora o último século também foi um século que aconteceu muita coisa, é realmente impressionante. E a questão dos prêmios Nobel é um reflexo, quer dizer, judeus ganham muitos prêmios Nobel, tanto em Israel como no mundo. Tem uma história engraçada que eu estudei na Universidade Hebraica de Jerusalém, eu sou formada em nutrição, como eu falei, por lá. Então, a Universidade Hebraica de Jerusalém é uma das 100 melhores universidades do mundo. E no meu primeiro ano de faculdade, a gente tinha aulas que eram compartilhadas entre algumas turmas. Então, por isso, colocavam um pessoal, vamos dizer, da bioquímica junto com a nutrição, sempre todo mundo na mesma sala de aula. Então, tinha um teatro bem grande que a gente assistia a aula. E sempre o teatro estava cheio, mas nunca lotado. E um dia eu chego e o teatro tá lotado, assim, não tinha nem lugar para sentar. E daí eu, assim, cheguei na aula e disse, o que tá acontecendo? O que todo mundo... Tem prova hoje? O que tá acontecendo? Porque todo mundo... E daí disse, hoje é a aula da Adionat. Daí eu disse, ok, quem? Eles é a Adionat que dá a nossa aula hoje. E daí eu disse, não tenho a menor ideia do que tu tá falando. Ele disse, a Adionat, a ganhadora do prêmio Nobel pelas descobertas dela de ribossomos... Pois é, ela dá aula, disse, que legal. Eu fui lá, bati foto com ela no intervalo. Mas imagina, eu, como estudante de primeiro ano de nutrição, estava tendo uma aula com a ganhadora do prêmio Nobel, que era justamente ela da Universidade Hebraica do Instituto Weizmann, que é do outro lado da rua. E foi incrível. Então, tu vê os ganhadores. Eu conheci alguns ganhadores de prêmio Nobel estudando na universidade. Eles dão muito valor a isso, né, cara? Lá eles são assim, vamos dar valor a isso, porque sabe que ganhar um prêmio Nobel não é uma coisa fácil, né? Exatamente. O Estado de Israel se criou em 1948, de quando a Universidade Hebraica, a pedra fundamental, fundaram a Universidade Hebraica de Jerusalém em 1917. Quer dizer, antes do Estado de Israel já existiam universidades em Israel. Porque quer dizer, o sonho da independência de Israel é anterior, obviamente, à declaração. E por isso já há muitos anos antes, os judeus começaram a voltar a Israel e construir a infraestrutura para declarar a independência do país. E entre as primeiras coisas que eles fizeram foi a universidade. E a gente está colhendo hoje em dia os frutos disso que foi colhido, que foi plantado há mais de 100 anos atrás. Plantaram educação e hoje em dia a gente é um país que exporta a tecnologia para o mundo. Que sensacional, né? Se você me permitir, duas coisas que eu lembrei. A primeira, que você ia perguntar como que você chegou em Israel. Mas antes de eu falar nisso, esse movimento da galera indo para Israel, esse sionismo que começou no fim do século XIX ou comecinho do XX, é um incentivo de pessoas de outros países a voltarem para Israel? Como você, por exemplo, você é uma brasileira de ascendência judaica e que como que funciona isso? Então... Por exemplo, se eu descobrisse que a minha ascendência é judaica. Então, como funciona? As próprias profecias bíblicas falam disso. Falam que Deus vai recolher a diáspora. Quer dizer, os judeus espalhados pelo mundo vão ser trazidos de volta. Isso, em hebraico, se chama kibbutz galuyot. Quer dizer, os grupos de diáspora espalhados pelo mundo vão voltar. É uma profecia bíblica e a gente tem visto isso acontecer. E por isso... Existe a lei que se chama a Lei do Retorno, que permite judeus retornarem a Israel. Agora, como a lei foi feita, é interessante. A lei é baseada na lei de Nuremberg, que é uma lei nazista. Vamos lá. O que isso quer dizer? Segundo as leis... Quando os nazistas decidiram exterminar 6 milhões... Quer dizer, eles decidiram exterminar bem mais, mas conseguiram exterminar 6 milhões de judeus, eles tinham que determinar por lei quem era judeu e quem não era. Eles determinaram que quem era judeu ou descendente judeu até a 3ª geração.
Ok. Então, Eles estabeleceram eles isso. estabeleceram isso. Por isso crianças também eram... Sim, o nazismo matou um judeu durante o Holocausto que se convertia ao cristianismo, ou que se converteu antes, também era morto. Quem tinha só o pai, ou só a mãe, ou só um avô, também era morto. Crianças, idosos, todo mundo. Então, a lei do retorno, ela foi feita pouco tempo depois do Holocausto. Quer dizer, o Holocausto termina em 45, 47, 2 anos depois se aprova a criação do Estado, 1 ano depois disso se cria o Estado. E por isso a lei do retorno, ela tem a mesma base. Judeus e descendentes de judeus até a 3ª geração, mais convertidos ao judaísmo. Então, convertidos exatamente, também, o judaísmo, desde os tempos bíblicos, aceita a conversão. Ruth é um dos grandes exemplos, quer dizer, Ruth, ela se converte e da linhagem dela vem justamente o rei Davi. Então, até os dias de hoje, Israel, obviamente, aceita também quem se converte ao judaísmo como judeu pleno e pode retornar, tendo ou não ascendência. Então, se tu descobrir que há 300, 400 anos atrás tua família tinha origem judaica, hoje em dia não serve para a lei do retorno. Como a sua mãe, por exemplo. Sua família materna é de Cohen, né? Sim, minhas duas famílias são... Toda a minha família são judeus. Da tribo de Levi, é isso? Exatamente. Toda a minha família, tanto o lado paterno como o materno, todo mundo é judeu. Mas o lado materno, além de serem judeus, eles também são descendentes da tribo de Levi, da família de Cohen. Então, a gente sabe disso. A família do meu pai são judeus, todo mundo, mas a gente não sabe de que tribo são. E, a propósito, a maioria dos judeus hoje em dia não sabem de que tribo pertence. Que interessante. É muito interessante. Uma das vezes que a gente estava com um guia, brasileiro, aliás, chama Maurício, não sei se você conhece. Ele... Mauricinho, de Porto Alegre, a gente cresceu juntos. É Oi, mesmo? Mauricinho. Mauricinho Wolfschuck. Que legal. Todo mundo se conhece lá dos brasileiros. Ele é um amor, E ele se recusava a subir na esplanada porque ele não sabia a ascendência dele. E caso ele não fosse da ascendência levítica, ele não podia estar naquele lugar. Então ele fala, por garantia, eu não vou até aquele lugar que é mais perto do que seria o templo, ou alguma coisa assim, né? E você conseguiu, no teu caso, rastrear isso? Como que Exatamente. Você conseguiu, seu pai não. Me explica. Por que não... Então, porque eu não fui rastrear. A gente tem isso registrado desde sempre. Não é eu que fui buscar. Okay. O que acontece? Os levitas e os Cohen eram os levitas do templo e os sacerdotes do templo. Apesar do templo ser destruído, a gente sabe exatamente quem eles são. Eles são demarcados na comunidade. Então, por exemplo, tu vai no túmulo do meu avô, tem o símbolo, esse aqui é o símbolo dos Cohen. Então, no túmulo... Sim? Assim, ó. Assim, tipo... Não, olha os dedinhos. Eu não consigo fazer isso, tá me dando cãibra. Eu só consigo fazer numa mão. Outra não, dá não. Parece que eu tô fazendo um Bolsonaro aqui, velho. Não dá. O Spock... Você consegue fazer nas duas... Cara, como é que eu não consigo fazer nas duas mãos isso? Jesus! Agora todo mundo em casa vai tentar fazer, ver quem consegue. Ajuda aqui. Mano, mas... Não quebra os dedos, não quebra os dedos. Peraí, solta. Você não precisa dobrar isso enquanto você abre. Não vai, mano. Na direita vai, na esquerda na direita não vai. Será que eu tenho algum tipo de, sei lá o que na minha cabeça? Será que não, ele também não consegue. Não consigo não? também. Qual? Na esquerda você não consegue? Não, essa aqui vai. A direita vai. Mais e a ou esquerda menos não vai? também. A direita... Nossa, a mão é muito pequenininha, velho. Olha isso aqui. Ela é gordinha. Desliguei aqui. Aí, cara, faz de novo. Eu desafio todo mundo a fazer. Faz aí, Rony. O Rony fez, o Kiko fez. Faz, Diego. Diego fez. Faz, Maria. Não consegue. Sabe o que significa? Nós não somos levitas. Pronto. Nós não somos levitas. Olha aí, ó. Não somos. A gente tem que descobrir que tribo que nós somos, cara. Não, mas eu posso dizer... Tem algum significado? Você consegue estudar pela mão esquerda que não consegue fazer? Então, deixa eu explicar. Esse símbolo aqui é o símbolo dos Cohen, não dos levitas, dos Cohen. Então, só deixa eu explicar. O povo de Israel tem 12 tribos. Dentro da tribo de Levi tinha Arão e Moisés, os 2 irmãos. Arão, ele foi escolhido como o primeiro sacerdote do povo de Israel da época do tabernáculo. Então, Arão se chamava Arão a Cohen. E por isso todos os descendentes de Arão são Cohens até os dias de hoje. E esse é o símbolo dos descendentes de Arão. Eles começaram com uma família, depois se dividiram em 24 famílias de Cohen. Então, o que acontece? Os judeus da tribo de Levi, mas principalmente os Cohens, são demarcados dentro da comunidade judaica. O túmulo é demarcado, então tu vai olhar o túmulo do meu bisavô, do meu tataravô, tu vai olhar todos os túmulos, eles estão demarcados.
Todos os certificados. Por exemplo, quando eu peguei o certificado de casamento dos meus avós maternos, porque quando eu fui migrar para Israel, eu disse... Olha, eu sou judia, eles disseram, ok, prova, tem que provar, tem documentação. Então eu fui, busquei a certidão de nascimento, a certidão de casamento dos seus avós. dos meus avós maternos. Ok. Eu fui, levei e lá na certidão tá marcado a Cohen, quer dizer, tanto marcado a minha avó como o meu avô, porque os dois são. Que Cada um legal. pela sua família. E eles são, então marcaram os dois. Então tem uma série de coisas. Quando tu vai, por exemplo, fazer leituras bíblicas na sinagoga, a primeira coisa que se faz, ok, vamos fazer. Quem é Cohen aqui? Os Cohens eles têm precedência na leitura. Depois os levitas e depois o resto da comunidade. Então é interessante que tem tantas coisas que demarcam que a pessoa sabe... tem toda a documentação da comunidade. Também a comunidade sabe por que vem. Quem vai antes, quem vai depois, tudo isso. Tem coisas específicas na sinagoga que é feita por Cohens. E também tem algumas coisas que são, por exemplo, de pureza. Cohens não podem entrar em cemitérios. Quando eu fui fazer uma viagem à Polônia de estudos, que a gente foi para câmaras de gás, a gente foi para locais do Holocausto, tinha gente, era um grupo, todo mundo era judeu, e tinha alguns que eram Cohen. E daí eles, no início da viagem, perguntaram, ok, quem são os Cohen? E daí os Cohen disseram, ó, aqui vocês não podem entrar. E eles saíam. Meu Deus, Meu que avô incrível. adorava isso. quê? Por quê? Ai, Jacó faleceu, não sei quem. Tu vai lá no velório. Ai, eu não posso. Meu Deus, às vezes eu queria ser Cohen também. De ninguém. Era bom ser Cohen umas Ah, horas, Cohen, hein? Não, meu avô, ele nunca gostou de cemitério. E ele... Sempre que tinha o enterro de alguém da comunidade, ele nunca ia, porque primeiro ele não podia, por ser Cohen, e segundo, uma vontade, boa né? desculpa. Cohen só entra em cemitério se é parente de primeiro grau, se não for, não vai. Não vai. Não vai. Que incrível isso. Qual que é o lugar mais visitado hoje em Israel? Bom, tem vários que locais são muito, muito visitados, mas eu acho que o Muro das Lamentações Uma das Lamentações? acaba sendo Eu vou mais... passar umas fotos aqui e a gente vai nessa ordem pra gente falar, porque eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, sobre a Mesquita Dourada, que é o Domo da Rocha. Vamos lá. Enquanto ele tá colocando aí, conhece aqui, né, paizão? Conheço, não é uma mesquita, né? Mas eu conheço o santuário. Mas tradicionalmente chamam de Mesquita Dourada. É errado chamar de Mesquita. É errado chamar de mesquita. O nome correto é o Domo da Rocha. Domo da Rocha. Mesmo os muçulmanos, essa é uma construção muçulmana, construída no século VIII depois de Cristo. Nem os muçulmanos consideram isso como uma mesquita. Não é e nunca foi uma mesquita. É um domo que protege uma rocha. Por isso é o Domo da Rocha. Que rocha é essa? Essa rocha é o pico do Monte Moriá. Para nós, como cristãos e judeus, é o local onde Abraão pegou o seu filho Isaque a ser sacrificado, quase sacrificado. E para os muçulmanos é o local de onde Maomé subiu aos céus. O local também... A gente tem foto dentro dela, quer ver, ó? Aí. Tem uma outra foto muito interessante também, já que você falou da pedra. Pode passar. Aí, beleza. Esse buraco existe e esse buraco é literalmente onde dizem que ficava a Arca da Aliança? Então, não. Não, ok. Eu ia fazer só um adendo ali, sem pretensão nenhuma, mas é também o lugar onde Davi compra a eira de Araúna e determina que seria estabelecido o templo, onde ele também fez o sacrifício. né? Exatamente. Quer dizer, esse terreno pertencia aos jebuseus. Quer dizer, foi lá Abraão, mas passaram séculos entre Abraão e Davi. E aí Davi vai e compra, porque ele queria que não fosse um local contestado. Que no futuro ninguém viesse dizer, esse terreno é meu, e no final não adiantou. Porque os dois locais que a gente sabe em Israel que foram comprados com dinheiro para não ter contestação são os dois mais contestados, que é o túmulo dos patriarcas em Hebron e o Domo da Rocha. Mas agora, respondendo a tua pergunta, deixa eu aqui, ó, pessoal, esse buraco... Tá aí. Esse buraco não tem absolutamente nada a ver com o templo, ele foi feito depois do templo. Ele foi feito depois e tem Ele uma foi feito- justificativa? Tem um porquê disso? Então- Para estudar, será? Mas Não, tem uma caverna embaixo. tem uma caverna. Tem uma né? caverna. Eu lá no canal fiz um vídeo, eu pude Eu entrar vi. e gravei. Então tem essa rocha, ela assim, vamos dizer, relativamente assim que ela se parecia na época do Templo de Jerusalém. Ela tinha provavelmente alguma fissura, alguma rachadura,
que tinha uma caverna e depois, na época cruzada, mais ou menos 900 anos atrás, isso foi se ampliando e com o tempo ampliando e hoje em dia tem uma caverna subterrânea e no período muçulmano eles fizeram tipo essa chaminézinha que conecta a caverna à parte de cima. Mas nos tempos bíblicos isso não existia. O que sim existe é um quadrado. Vocês estão vendo um retângulo bem no meio? Aqui, Sim. ó. Dá pra gente ver. Isso aí, ó, o mouse. Bem no meio tem um retângulo. Isso sim é o local da arca. Esse é o local da arca. Por quê? Pensa que a pedra, o pico do Monte Moriá, ela não é um local reto, ela é irregular. E por isso, se tu pega a arca que tinha 4 pezinhos e coloca, vai ficar guenza. Mas tu não quer que as tábuas da lei, que é um dos objetos mais sagrados, fique torta, balançando. E por isso, eles pegaram e endireitaram uma zona e colocaram ali a Arca da Aliança. E ela também fica exatamente no meio geográfico da pedra. Então, ali ficava a Arca da Aliança. E interessante, quando os arqueólogos foram estudar, eles viram que exatamente as medidas nesse buraco, nessa parte que foi achatada, é exatamente igual às medidas da Arca da Aliança, segundo a Bíblia, em côvados, que é um côvado por um côvado e meio. Exatamente o tamanho correto se encontrou aqui. E essa parte reta que vai para os lados era onde ficavam as paredes do santuário. Então, a parede por lá, outra lá. Aqui a gente não consegue ver onde ela ficava. Mesmo não sendo uma mesquita, esses tapetes significam que eles podem fazer as suas orações aí? Sim. Então, o que acontece? Desde o ano 2000, a entrada do Domo da Rocha é proibida a não muçulmanos. Só os muçulmanos podem entrar. E eles sim oram aí dentro, porque os muçulmanos não precisam orar em mesquita. Eles podem orar em qualquer lugar. Então, eles pegaram todo o monte do templo, que é uma área gigantesca, que é toda a área do complexo do Templo de Jerusalém, e toda essa área, hoje em dia, ela é usada para orações. Então, tu vai lá em qualquer dia, no horário da oração, tu vai ver que o pessoal desenrola o tapetinho em qualquer área. Nos pátios, nos jardins, dentro da mesquita, dentro do Domo da Rocha, eles usam todo o espaço. Mas aqui, hoje em dia, não é realmente um local principal de oração. O principal é a mesquita de Al-Aqsa. O que sim, eles fazem aqui nas sextas-feiras sermões, obviamente muçulmanos, para mulheres. Então, o local mais é para mulheres. Porque o local principal... Para os muçulmanos, o Domo da Rocha não é importante. O importante é o outro, que é a mesquita de Al-Aqsa. Vou pedir e por pra isso, voltar o mais importante... Volta na foto Aí, mais uma. Aí. Esse aqui é... Essa é a mesquita. Exatamente. Essa mesquita de Al-Aqsa, para os muçulmanos, esse é o terceiro local mais sagrado do mundo. Então, o local mais importante para eles colocaram para os homens. E o segundo, um outro local é o Domo da Rocha, e aí eles colocaram para as mulheres, que é diferente para nós. Para nós, obviamente, o importante é o pico do Monte Moriá. Perfeito. E você está falando daquele monte que é do templo, até anotei aqui, está nas mãos de Israel depois da Guerra dos 6 Dias. Mas foi entregue a entrega administrativa e religiosa desse local. Como é que funciona isso? Você chegou aí nessa mesquita também lá? Você bota um pouquinho da cabeça ali para dar uma bisoiada, né? Mas eu não fiquei entrando, caçando assunto lá, porque eu acho que é meio ofensivo, sei lá, né? Eles não querem de jeito nenhum que as pessoas entrem e bisoiem. Então, eles colocaram um biombo de madeira que tu não consegue nem mais olhar para dentro. Então, eles realmente não querem que nem o pessoal olhe. Então, tu tem a entrada e colocar um biombo de madeira, então tu não consegue olhar nada para dentro. Tu teria que realmente entrar e dobrar para conseguir ver. E aí tu não consegue, porque eles, hoje em dia tem na entrada guardas da Waqf, que é essa organização muçulmana que faz a administração do lugar, e os guardas ficam lá na entrada, e quando eles olham pra gente que não é muçulmano, dizem, não pode entrar. E assim ninguém consegue entrar e espiar. Realmente, pra mim, entrar e conseguir filmar lá dentro foi Foi difícil. Foi difícil conseguir autorização. Arriscado também, não? Não, eu tinha autorização... assim... Mais ou menos, assim. Deu tudo certo. Não, a gente presenciou uma cena, numa vez, o Rony estava lá com a gente nessa, e aí tinha um casal, aparentemente de judeus, aparentemente de posse, cercado por 2, 3 seguranças, e eles estavam andando pela esplanada ali. Não estava... E eu não sei por que alguns... muçulmanos se ofenderam e eles começaram a andar atrás com xingamentos bem ostensivos, assim, a ponto dos seguranças terem que ficar alerta, e eles aceleraram nos passos e os caras atrás, foi um negócio tenso, assim. Então eles se ofendem, né? Então, o que acontece em 1967, Israel conquista todo o território, inclusive o Monte do Templo,
E Israel decide fazer um gesto de boa vontade e entregar a administração civil e religiosa do Monte do Templo para o Waqf, que é uma... Um adendo, só você falou de boa vontade. Vamos lá, vamos entregar de boa vontade isso. O que acontece é o seguinte, os muçulmanos estavam muito, muito, muito nervosos, tanto os de Israel como da autoridade palestina, como do mundo, estavam muito, muito nervosos que Israel estava sob controle de locais que eles consideram sagrados também. Esse local, pessoal, é sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos. Só que eles estavam dizendo que Israel ia explodir as mesquitas, que Israel ia reconstruir o templo, que Israel isso, Israel aquilo, estava gerando muito atrito. E Israel disse, a gente não tem intenção nenhuma de desrespeitar a religião alheia, nem a muçulmana, nem a cristã. Não, vocês vão destruir, vocês isso, vocês vão aquilo. E ficou um tempo assim, e aí Israel decidiu, ok, vamos fazer um gesto de boa vontade e provar para vocês que a gente não tem intenção nenhuma de limitar o acesso aos muçulmanos, e por isso se fez um acordo. O acordo foi que a administração, polícia, exército, toda a administração realmente de segurança é de Israel, a civil e religiosa é muçulmana, e todo mundo teria acesso ao local, inclusive dentro dos edifícios. Isso quando esse acordo foi? 67. Exatamente, 1967. Depois da Guerra dos 6 Dias. Depois da Guerra dos 6 Dias. Logo depois. E que só muçulmanos teriam direito de oração. Certo. Esse foi o acordo. Que não foi. E o acordo foi assinado, é descumprido. Qual que é a realidade, depois desse acordo ser descumprido? A realidade é que o acordo foi assinado e ele não foi descumprido tudo de uma vez só. Agora não pode mais entrar nesse horário porque a gente ora. Agora não pode mais entrar nas sextas-feiras porque é o dia sagrado dos muçulmanos. Agora a gente não pode mais entrar nos sábados porque é o dia sagrado dos judeus. Daqui a pouco vão proibir o domingo nesse vídeo. Agora não pode mais isso, agora não pode mais aquilo, e tá cada vez pior, na minha opinião, como uma pessoa que sou a favor de liberdade às 3 religiões lá em cima, e culminou com o ano 2000 com a proibição de entrada, tanto na Mesquita de El-Aqsa, como o Domo da Rocha, como os estábulos de Salomão, contando que o Domo da Rocha, não o domo em si, mas a rocha é o local mais sagrado do mundo para os judeus. Não é o Muro das Lamentações, é a rocha. E os judeus hoje em dia são proibidos de visitar o seu local mais sagrado do mundo, apesar de ele estar dentro de Israel. Então, é uma situação bem ruim. E se eu for dizer que o Monte do Templo ele é o barril de pólvora de Israel. Israel é um país muito tranquilo, mas tem outro ponto, né? Tem um outro ponto um pouco mais tenso, e esse aqui é o barril de pólvora. Então, os muçulmanos, nessa questão de cada vez mais limitar os judeus e também os cristãos, a gente tem que lembrar, o que eles estão fazendo agora é que eles estão transformando a visita de judeus ao Monte do Templo cada vez em mais desagradável. Isso acontece que um grupo de judeus que são fisicamente identificáveis como judeus. Que às vezes vai ver mulheres de saia, os homens de kippá, os rolinhos. Às vezes, quando sobe um grupo que claramente são judeus, os muçulmanos vão lá, começam a gritar, xingar, cuspir. São hostis. Eles não fazem nada violento, mas eles são extremamente hostis. E por isso Israel sabe disso. Então Israel coloca escolta de Israel para quando eles sobem. Tem só uma entrada que é permitida para não muçulmanos, então quando eles sobem, vem um grupo de judeus, não. Espera aí, a gente manda escolta. Então eles mandam escolta. E foi justamente isso que tu presenciou. Um casal, uma família de judeus, e estão xingando, para que quando eles descerem, eles voltem e digam, foi horrível, não vão lá. E Meu Deus, que tenso, hein? Então eles na realidade estão dessa maneira. Eles não podem proibir a entrada completa, ou pelo menos não fizeram isso até agora, mas eles estão transformando a experiência de quem vai lá em cima em desagradável. Principalmente para judeus, mas também para cristãos. Vira e mexe, eu tenho um problema com grupos cristãos lá em cima, que, por exemplo, eu estava com um grupo cristão lá em cima, e o pessoal estava feliz, batendo foto, e daí, não pode rir aqui, não pode isso, não pode aquilo. Então, eles começam... Você não pode dar mão para tua esposa. Você não pode andar de mão dada. Exatamente. As mulheres têm que estar bem cobertas. Né? Pois é uma realidade extremamente desagradável, mas é a realidade, porque qual é a outra opção? A outra opção é Israel subir, porque é de Israel, e Israel diz, pessoal, parem de palhaçada, vamos botar as coisas como estão no acordo. Abrir as portas e dizer, olha, judeus entrem, cristãos entrem. O que isso vai desencadear? Por que o governo não faz isso? Porque isso vai desencadear a violência. Porque isso, quando o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, subiu no ano 2000 no Monte do Templo,
2000 a 2002 foi um caos. Exatamente, em 2000 ele subiu, isso foi o estopim da segunda intifada. Não foi por isso que a segunda intifada aconteceu, mas isso foi a desculpa que se deu para começar, o estopim. Isso causou centenas de atentados, dezenas de pessoas mortas. Foi uma época horrível, traumatizante para as crianças. E foi realmente... Você estava lá já? Não, não estava. Foi em 2007. E por isso, quando as pessoas imaginam que Israel é um país inseguro, normalmente o que tem no consciente coletivo é esse ano, de 2000 a 2002, foram anos bem difíceis em Israel. E por isso, Israel sabe que se Israel for e obrigar a Waqf, que é essa organização muçulmana, a impor o seu acordo... quer dizer, a honrar o acordo que eles mesmos assinaram. Simplesmente honrar, né? Honrar o acordo, isso pode, não com certeza, mas isso pode desencadear a violência e para Israel e para o judaísmo a vida humana é mais importante. A gente não está dispostos a arriscar vidas humanas para a gente ter o nosso direito de estar lá em cima. Então é uma situação ruim, porque cada vez que Israel não enforça o acordo, eles dão um passo a mais para descumprir. E a gente agora não consegue. Né? E a gente não consegue voltar para trás sem que isso desencadeie violência. Então, a gente está realmente. Eu vejo isso muitas vezes como mãos atadas. Porque, por um lado, a gente não quer violência, por outro lado, eu acredito que judeus e cristãos têm direito sobre o Monte do Templo também. Posso fazer um adendo? A Aline Claro. corrige se eu estiver errado. O grande lance é que exatamente naquele lugar onde o domo protege a rocha é a expectativa que os judeus têm da construção de um terceiro templo, que é a grande paixão deles, né, por reconstruir o templo. Volta uma foto. Volta bem aí, bem exatamente seria... Aliás, voltado bem para cá, né, Aline? Que é Exatamente, a entrada é para esse lado. Para esse lado. Vai na outra foto, por favor, que aí a gente tem a cidade murada, que é a cidade antiga, né? Beleza. Olha só, gente, a gente está falando aqui de um pedacico de terra que é de Israel, que está aqui, que é a cúpula, que está escrito aí, Cúpula da Rocha, que é o Domo da Rocha, e que causa uma briga gigantesca. E aí a gente fica imaginando assim, mas Israel, com o seu exército, cara, tão poderoso, não poderia simplesmente tirá-los dali, descumprir esse acordo, já que ele fazer um novo acordo? Claro que poderia, mas isso vai causar violência e vidas humanas vão ser perdidas. E o governo de Israel não está disposto a pagar esse preço. Esperar a boa vontade desse pessoal aí é brincadeira. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa. A gente tem acesso, ali onde está escrito Muro das Lamentações, hoje você tem aquele cotel que você caminha ali, né? E tem uma passagem fechada, subterrânea. Exatamente. Ela daria ali naquela caverna lá? Não, não. A passagem subterrânea não é nessa direção, ela é ao longo da linha verde. Não, aquele passeio que as pessoas podem fazer turístico. Mas no meio da passagem que você vai beirando o muro, tem uma porta à direita. Tem uma porta que está fechada com concreto. Isso. Sim. Mas não, ela não daria para dentro. Na realidade, aquela porta é um túnel subterrâneo que sobe. Ela daria em cima da esplanada do templo. Ela não daria embaixo. Porque a gente presenciou uma cena muito simbólica de uma família judia. Tinha uma criancinha, devia ter o quê? Uns 4 anos, assim, com um quipazinho. E a família estava ali de uma forma honrosa. É como se a gente tivesse ali, eles virado para o lugar de onde seria o templo, e ele estava beijando a parede, porque aparentemente seria o mais perto que eles poderiam chegar do que o dia foi o santo lugar, o santíssimo lugar. E eles estavam fazendo uma devoção ali. O que era aquilo? Exatamente. Então, olhem onde está marcado ali o Muro das Lamentações. Certo. O local mais sagrado é o Domo da Rocha. Ali está escrito Cúpula da Rocha. Por que, então, os judeus oram no Muro das Lamentações e não no Domo da Rocha? Porque os judeus são proibidos de orar no Domo da Rocha. O Muro das Lamentações, ele é um local que acabou sendo um substituto. Por quê? Porque não se tem, é o local mais próximo, por muitos séculos se pôde chegar. Então, o Muro das Lamentações, obviamente, as pedras não são sagradas, a gente não ora para pedras. As pedras são parte original do complexo do Templo de Jerusalém, e atrás do Muro das Lamentações está o Monte Moriá, que é o que importa. O que acontece é que o Muro das Lamentações está aqui. Se tu continuar subindo em direção à linha verde, tu chega num ponto que tu está exatamente de frente ao Domo da Rocha. Tu tem um ponto ali que a gente chama de Santo dos Santos, que ele é o ponto mais próximo do Santo dos Santos, que é 70 metros. Então, eles chegam ali naquele ponto que tu provavelmente viu eles orando. Eles estavam ali 70 metros do Domo... É animal Domo isso. Da Rocha. Domo da Rocha do Santo dos Santos. E por isso eles estavam ali orando. Mas isso... E por quê?
realmente mostra a fé. Mesmo que o templo foi destruído, a gente acredita que a presença divina nunca deixou esse local. Então, eles estão orando ali de frente para Deus. E é, ao mesmo tempo, muito bonito, muito, ao mesmo tempo triste. Eu até me arrepiei aqui com a explicação dela, velho. Cara, é muito incrível. A gente, mano, meus patrocinadores vai mandar toda a nossa produção lá pra Israel. Vamos. Você vai estar junto aqui, tá junto. Então, já tô de guia, vamos lá. Mano, a gente vai fechar com você isso. É óbvio que a gente vai fechar com você isso. Você ia falar o que eu ia falar, a gente ouviu uma história de que, eu não sei que ano, que alguém tentou romper esse passagem que é fechada e isso ocasionou um incidente, morte, uma confusão. Porque comum alguém tentar tirar esse concreto, quebrar esse concreto e entrar por essa porta que não pode mais ou não? Então, teve alguns incidentes ao longo da história. Teve nos anos 90 um cristão que fez alguns pequenos problemas na mesquita de Al-Aqsa, não no Domo da Rocha, justamente. Teve, na época do Império Turco Otomano, cristãos que tentaram escavar o local. Então, houveram alguns pequenos incidentes, mas nada que realmente conseguisse chegar até o local. Se fosse no Brasil, isso aí no Brasil, os caras iam cavar um túnel aqui, chega lá, velho. Não, mas o brasileiro. O brasileiro, mas o que eles fizeram... Rodolfo, o dia que você for lá, a Aline vai te levar lá. Toda essa linha que sobe verde aí tem uma passagem aí, né? Exatamente. O que se escavou é a lateral do templo. Não para baixo, e sim a lateral do templo. Beirando o muro. Sim, exatamente. E mesmo quando se construiu esse túnel que não desce para baixo, que está só na lateral do lado de fora, mesmo assim os muçulmanos já se revoltaram quando eles descobriram que Israel estava fazendo essas escavações arqueológicas. Então, tudo que acontece lá é realmente muito sensível. Infelizmente, o local mais sagrado do mundo para os judeus, um local extremamente sagrado para cristãos e muçulmanos, é um dos locais mais tensos de todo Israel. Meu Deus, cara. Aliás, escavação é o que mais tem nessa região aí, né? Sim, todo o tempo se fazem escavações arqueológicas. Tem que pensar que as escavações arqueológicas em Jerusalém começaram a partir de 1967. A gente já falando de 50 e poucos anos de escavação. É novo, gente. Não é nada. Não é nada. Tem muita coisa para descobrir ainda, né? Sim, todos os dias tem escavações E cada vez que você volta lá tem alguma novidade, né? Todo tempo. Eles juntam, a gente recebe por e-mail os guias, uma lista de coisas das mais importantes que se acharam, porque realmente todo tempo a história está se desenvolvendo, a gente está descobrindo mais. Ótimo. Você chegou no ponto que eu queria para a gente falar do pergaminho do Mar Morto. A gente tem eu tenho algumas fotos aí, ok. E eu achei muito interessante quando você começou a falar sobre esse assunto, porque começou a dar um nó na minha cabeça. Como é que foi achado? Primeiramente, como é que foi achado isso? Nas cavernas do Mar Morto? E eu vi um vídeo muito interessante seu também, no mar, cara, com peixe. O Mar Morto tá ganhando vida. Tem muita coisa acontecendo nessa região. Então, o que acontece? Eu gosto quando você fala assim. Então, o que acontece? Com você isso, né? Vou falar de novo. Eu gosto quando você fala assim. Tem muita coisa acontecendo naquela região, porque é um bom sinal. É um bom sinal. Se a gente voltar a 2.000, 2.100 anos atrás, na região do Mar Morto tinha uma pequena cidade, chamada cidade que a gente hoje em dia conhece como Qumran, e quem vivia lá era uma comunidade chamada os essênios. Os essênios eram judeus, e eles vão e tem uma biblioteca gigantesca. Eles têm muitos livros e eles têm várias cópias da Bíblia. Hoje em dia, quando a gente pensa na Bíblia, a gente pensa num livro que a gente vai folhear e tem ali Gênesis, Êxodo. Não, naquela época a Bíblia são rolos. Então eles tinham várias cópias dos rolos da Bíblia. Em couro. Em couro. Isso aqui que a gente está vendo na foto é couro. É couro escrito à mão, com tinta. E o que acontece é que os romanos vão e destroem a região. E os essênios, quando ouvem que a cidade vai ser destruída, que os romanos estão vindo, eles pegam os pergaminhos, guardam em jarros, correm para as montanhas que estão em volta da cidade e escondem dentro de jarros
dentro da montanha, no meio do deserto, esses pergaminhos. E a ideia é que quando os romanos passassem, eles pudessem lá voltar e salvar o maior tesouro que eles tinham, que são esses pergaminhos, a Bíblia. O que acontece, infelizmente, é que a cidade vai ser completamente destruída. Não vai sobrar ninguém vivo para contar a história que um dia os pergaminhos foram escondidos lá e por isso eles foram escondidos no ano por volta de 73 e só reencontrados em 1947. Quer dizer, literalmente 1.900 anos depois. 1.900 anos depois, meu irmão. Incrível. Meu Deus. E 1.900 anos depois, completamente por acaso, eram 2 jovens pastores de ovelhas viajando pelo deserto. Eles vão e entram numa dessas cavernas e encontram os pergaminhos. E os pergaminhos ficam rolando na tenda deles. Eles são nômades do deserto, então os pergaminhos ficam rolando na tenda deles por um bom tempo. E eles não sabiam o que fazer com aquilo, mas eles entendem que coisa velha vale dinheiro. Eles levam os pergaminhos, vendem no mercado ilegal de antiguidades. Esses pergaminhos começam a rodar de mão em mão, mão em mão. Enquanto isso, eles estão se degradando. Óbvio, né? Porque não estavam sendo guardados em condições apropriadas, passando de mão em mão, mão em mão, até que finalmente alguém pega esses pergaminhos, entende o que eles significam, e aí se entende que é um dos achados arqueológicos mais importantes da história da humanidade, e se vai lá e se continua escavando, se encontrar no total mais de 900 pergaminhos. Meu Jesus. Os pergaminhos do Mar Morto não é 1 ou 2, pessoal, são mais de Meu Deus 900 do céu, cara. pergaminhos. Você considera a maior descoberta do século? É considerada uma das maiores descobertas do século XX, sem dúvida, de Israel. Porque traz muita legitimidade para a Bíblia mesmo, cara. Pode responder. Exatamente. Exatamente. Aí entra uma pergunta muito leiga, mas pode ser a pergunta de muitas pessoas. A Bíblia. Você não pode mais pegar um livro, existem os livros apócrifos, né? Que são os livros que não estão na Bíblia, por causa de estudos e tudo mais. Mas existe alguma possibilidade desses pergaminhos entrarem em talvez uma nova Bíblia se baseando em estudos e veracidades desses pergaminhos? Por exemplo, uma história que vai casar com essa, que pode... vamos pegar, por exemplo, Davi, por exemplo. Tem uma história de Davi que foi achada num pergaminho que não está na Bíblia. Existe a possibilidade dessa nova história fazer parte de uma nova Bíblia? Então, vamos lá. Vamos explicar. Foi leiga, mas foi interessante, vai. Foi interessante, mas Basicamente, se tem alguma coisa nos pergaminhos, nos manuscritos de Qumran que são diferentes do que a gente conhece como Bíblia hoje. Bastante. Então, deixa eu explicar. Se pode entrar na Bíblia. Não. Tem bastante coisa. Então, o que acontece? Se acharam mais de 900 pergaminhos divididos em milhares de pedaços. E quando começaram a se ler esses pergaminhos, porque eles estão escritos em hebraico, a gente entende isso aqui. Tu dá para uma criança em Israel ler, ela consegue com um pouco de dificuldade, mas ela consegue ler isso. Isso aqui é hebraico. Você consegue ler. Meu Deus. Esse aqui é o mesmo hebraico que a gente usa na Bíblia até os dias de hoje. Volta umas fotos, Diego, por favor. Então, o que é um pouco de garrancho. Esse daí tá exposto, né? Volta. Aí também. Sim. Aí, eu gosto desse aí. Ó. Então, o que acontece quando se encontraram esses pergaminhos, se encontraram alguns pergaminhos que são os pergaminhos da própria cidade. Por exemplo, as regras do condomínio, as regras de conduta da cidade, se acharam pergaminhos próprios, se acharam os pergaminhos bíblicos. Por exemplo, se encontraram mais de 20 cópias do livro dos Salmos. E se encontraram pergaminhos de coisas religiosas que não estão na Bíblia. Por exemplo, os próprios Salmos. Tem salmos que não estão na nossa Bíblia, que estão nos pergaminhos marmotas. Tem salmos a mais que a gente não tem hoje em dia. A pergunta é, esses salmos merecem entrar na Bíblia, sim ou não? Aí é uma grande discussão. A pergunta é, por que eles não entraram originalmente? Porque tinham muitos livros que eram usados nos tempos antigos, que nem hoje em dia. Mas nós não temos uma Bíblia oficial, tipo a primeira Bíblia, a Bíblia que... Então, o que acontece? Então, hoje... mas esses salmos, eles estariam na Tanakh. Deveriam estar. Pelo menos, são antigos assim? Então, eles fazem... Tanakh é a Bíblia hebraica. Bíblia hebraica. Porque uma coisa importante também destacar, quando eu falo Bíblia aqui, no caso dos pergaminhos do Mar Morto, é só o Antigo Testamento, é a Bíblia hebraica. Por que não se achou o Novo Testamento? Porque esses pergaminhos são anteriores. Quando esses pergaminhos foram escritos, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Esses pergaminhos são 2.000, 2.100 anos. E por isso a gente está falando aqui só do Antigo Testamento. E
é interessante. Vamos dizer que eu vou na tua casa. Tu tem uma biblioteca em casa? Tenho. Tu tem a Bíblia lá? Tenho. Tem livros escritos por pastores? Tenho. Tu tem livros que não tem nada a ver com religião? Tenho. Se alguém daqui 1000 anos escavar a tua casa e encontrar a tua biblioteca, ele vai ler o livro do pastor e vai dizer, olha, isso aqui é um livro religioso. Ok. Isso aqui era parte da tua Bíblia ou não era? Quer dizer, é difícil a gente olhar 2000 anos atrás, pegar o livro e entender o quê? Qual era a importância que essa pessoa dava? Quando alguém achar daqui 1000 anos o livro do teu pastor, ele vai achar, será que o livro do pastor é mais importante que a Bíblia? A gente está olhando fora de contexto 2000 anos depois, então é muito difícil a gente entender o que as pessoas pensavam. Ainda mais porque hoje em dia, quando eu falo da tua Bíblia, é um livro escrito a Bíblia. Naquela época, tu tem rolos. Então, tu tem um Salmo aqui, Gênesis lá, Esther aqui, o livro de Gigantes aqui. Tá tudo misturado. E a pergunta é para eles, desses livros, quais eram parte do canon, quais eram livros que são parte da Bíblia, que foram canonizados, e quais livros não eram. Então, por muito tempo, a Bíblia foi muito mais fluida, porque os livros entravam e saíam. Então, a grande discussão é desses livros, quais eles podiam considerar sagrados ou não. Por exemplo, um livro que não é bíblico é o livro de Enoque. Não sei se vocês já ouviram falar, mas... Tô com ele, a minha pergunta tá aqui. O que eu olhei pra cara do Kiko ali, do Bruno, nosso produtor, porque na hora que você falou o livro dos gigantes, eu olhei pra cara dele e falei, eu anotei essa pergunta, Então, o livro de Enoque é um livro apócrifo, quer dizer, ele não está na Bíblia, mas é um livro que foi considerado por muito tempo muito importante dentro das comunidades judaicas. Tem cristãos até os dias de hoje que leem e estudam Enoque. Enoque é um livro que fala de como os gigantes surgiram no mundo. Tem uma série de coisas extremamente místicas dentro desse livro. E o livro dos gigantes é um complemento ao livro de Enoque. Porque são histórias muito parecidas. Os gigantes existiram. Os gigantes, a gente acredita pela Bíblia que eles existiram. A pergunta é como eles surgiram, quem eles eram, por que eles desapareceram. Tem uma série de coisas que a gente tem dúvidas. O livro de Enoque tenta explicar a parte dessas coisas, que falam da relação de anjos com humanas, e aí surgem os gigantes, e não todo mundo aceita o livro de Enoque. Quando eu faço no canal, eu fiz um canal falando da história de Enoque, não de Enoque especificamente, mas a história dos anjos com humanas, muita gente diz, olha, isso aqui não é bíblico, porque o Novo Testamento nos conta que anjos são assexuados. Só que a gente tem que lembrar que isso está no Novo Testamento. E esse pessoal não tinha o Novo Testamento, eles tinham só o Antigo. Então, para eles, talvez os anjos não fossem assexuados, talvez fossem. E o livro dos gigantes é um complemento ao livro de Enoque, que era usado naquela época. Mas também a gente tem que lembrar que isso é uma biblioteca. Se eu for na tua casa daqui 1000 anos e ver a tua biblioteca vai ser diferente da tua. Sim, especialmente porque os judeus, eles gostam muito de deixar o registro dos estudos sobre aquilo. As Mishnahs, que são basicamente as discussões rabínicas, assim. Exatamente, a gente tem discussões rabínicas escritas, mesmo quando a conclusão se acredita estar errada. Registra lá. Registre lá, porque é importante, porque a discussão é válida. Por mais que 2 rabinos discutiram e tem um rabino que dá uma opinião gigantesca e no final se chega à conclusão que está errada, se deixa essa discussão. Então, é muito interessante porque a gente pega os pergaminhos do Mar Morto e a gente diz, ok, eles liam esses livros. Sim, eles liam esses livros. Eles acreditavam que esses livros estão certos, estão errados. Eles consideravam esses livros como parte da Bíblia deles ou não. E também, essa é uma cidade judaica, que é uma comunidade específica, a comunidade dos essênios. Os fariseus, mas talvez não lessem esses livros. Eles eram especializados em replicar a Bíblia? Eles tinham, quando a gente achou nas escavações arqueológicas, a gente achou a sala dos escribas, que era uma sala gigantesca, usada e dedicada a estudos e principalmente a escrita de livros bíblicos. Porque, pessoal, a gente não tem o livro de Isaías original, a gente não tem o livro de Enoque original, a gente não tem Gênesis original. O livro foi escrito, foi entregue a alguém, essa pessoa copiou, que a gente tem a cópia da cópia da cópia da cópia. Exatamente. E por isso, os escribas eram pessoas especializadas. Então, se tu quer ter uma biblioteca, tu precisava copiar para ti mesmo o livro. E quanto mais cópias, melhor. Porque se agora dá um incêndio, se agora um livro suja, se alguém rouba algum livro, então quanto mais cópias, mais chance tu tem de preservar esse livro. Entendi. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. A ideia de sinagogas, ela foi só depois do exílio, mais ou menos. Ela não existiam sinagogas
pré-exílio babilônico. Ah, ok. Eu ia perguntar que exílio tu se refere. Então agora na sinagoga se mantinham cópias dos livros e tal. A Bíblia cita no Novo Testamento, por exemplo, Jesus entrando numa sinagoga na própria Nazaré e lendo um trecho que inclusive está registrado nos pergaminhos que de Isaías, capítulo 61. Então, mas antes não. Quando o templo foi destruído, 586 a.C., que eles foram para a Babilônia, praticamente perdeu-se tudo o escrito que vinha antes. Não, tinham cópias. As cópias não eram guardadas em sinagoga, mas, por exemplo, os próprios sacerdotes podiam ter suas cópias nas suas casas. Para sua própria leitura. Para sua própria leitura. Tinham, por exemplo, comunidades judaicas espalhadas e que não todo mundo tinha acesso ao Templo de Jerusalém. Então, a gente imagina que sim, tinham cópias espalhadas, mas não em tanta grande quantidade. Então, pode ser que livros se perderam ao longo da história. Livros que não eram canônicos que acabaram se perdendo por terem menos cópias e porque, infelizmente, Israel sofreu tantas guerras e foi destruído tantas vezes, que muita coisa acabou se perdendo ao longo da história. Muitas vezes, né, cara? Muitas, cara. Meu Deus do céu. Haja guerra. Haja guerra. Eu quero... Antes de você passar para a próxima foto, eu assisti inteiro, cara. E eu me debrucei para assistir você falando do tabernáculo. E foi muito especial assistir esse episódio do Tabernáculo, porque nós tivemos um congresso no Bola de Neve, lá de Guarulhos, e o Marcinho, ele tem essas coisas de teatro, assim, ele gosta, né, cara? Ele se aprofunda no negócio e não tem quem tira ele desse negócio, né, Rony? Ele falou, vamos fazer o tabernáculo. Ele começou a fazer e nós criamos um tabernáculo na nossa igreja. Eu quero te mostrar um pouco do que foi isso aí, passando agora. Começa aí. Então vamos lá, eu vou passando as fotos, o Marcinho vai explicando. De incenso. E vai explicando e a gente vai conversando sobre isso. Algumas coisas a gente não conseguiu fazer nas dimensões assim, que a gente estima, porque aliás, eu ia te perguntar, o côvado era uma medida que ela pode se variar um pouquinho, né? Exatamente. O côvado, que é a medida da Bíblia, ela é do cotovelo à ponta do dedo médio. No côvado do Rodolfo. Agora... Ia ter 5 metros de côvado. Por exemplo, o meu côvado com o dele já é um pouco diferente, né? Exatamente. Por isso é o côvado médio. Então, se pegava uma pessoa de estatura média da época, se calcula que o côvado era 48 centímetros. É do cotovelo à ponta do dedo? Do dedo médio, sim, o dedo mais alto. Daqui até aqui. Exatamente. Entendi. Depois pega uma régua e vê se tu é a altura média dos tempos bíblicos. 48. Tem uma fita métrica aí? Não tem, né? Aquela... Tem? Tem um treino. Traz essa pena aí, velho, por favor. A produção... O teu côvado vai ter uns 57. Eu acho que o meu côvado vai ter 54. Você já mediu o teu ou não? Não, mas eu tava no tabernáculo, eu tava fazendo umas medidas e o meu faltava um pouquinho. Então, talvez eu seja um pouco menor que o côvado médio. O meu vai ter 40. Vai tocando aí, Marcinho. Pera aí, vou O meu vai ter 40. Bom, e a gente... Primeiras damas. Primeiras damas. Agora eu vou descobrir se eu tenho um côvado ou não. Meio côvado. Vamos lá. É daqui, aqui, né? Mano, 45, velho. O dela... Qual que é normal? 48. 48, faltou 3. Faltou 3, mas tá bom, pra você tá bom. Mas faz sentido, porque o côvado era a medida do braço dos homens daquela época. Ótimo, não. Você tem uma porrada aqui, vai que vai, hein, cara. Se medir meu marido, provavelmente vai dar 48. Olha aí, você foi bem pra mulher. Passou no côvado, passou. Okay, toca aqui. Bora, valeu. Bora. Vou lá no Marcinho agora. Meu côvado vai ser 40... O teu deu 44? O dela 45. Ela deu 45, meu irmão. Qualquer coisa eu roubo 1 centímetro. Tá bom. 44, mano. 44, velho. É homem, é parecido, né? 44. Ali você é maior que eu, né? Essa mais nova. Deixa eu ver o teu. Agora os 60 centímetros de côvado. Eu falei 54, hein? Vamos lá. Daqui até Tá pegando aqui. no bíceps, hein? 52. 52. 52, tá Tá bom, vendo? tá todo mundo na média Se aqui. somar os Então a três média dividir, daquela época era alguém... É que você... Agora maior é que meu eu. bíceps. Você ia estar... Você ia estar no livro de Enoque. Você ia estar em outro livro. Livro de Enoque, né? Diego, o Kiko, pega aqui, por favor. Livro de Enoque.
Bom, e a gente Aí o fez uma semana onde cada dia a gente falava sobre uma das peças do mobiliário do tabernáculo e foi muito, mas muito legal. Óbvio que a gente não montou com o tamanho original e tal, a gente só levava cada dia uma peça e falava sobre ela e foi muito, muito especial, porque cada peça tem uma representatividade, um simbolismo e foi muito, muito legal. Essa mesa dos pães, mesa dos pães. Que foto linda, cara. Que foto linda. Muito legal. Próxima. Essa foto é uma foto especial, porque uma dessas pessoas na foto já está com Deus, já está na glória, que é o nosso seu Zé, que está aqui. Deus e recolheu ele foi um dos sacerdotes no nosso culto. Esse candelabro, não existe uma medida dele, né? Não existe medida dele. Então, cada um cria de acordo com, né? Agora, Ficou bonito isso aí, né? Ficou bonito. E a gente se baseou muito naquele que tem no quarto judeu lá dentro da Cidade Velha. Ele ainda tá lá? Tá lá. Em volta Mas ele de é uma mais redoma. alto que esse. É maior, maior. Mas tem que lembrar que a gente tá aqui fazendo uma representação do tabernáculo e depois aquele é uma representação do candelabro que ficava, do menorá, do segundo templo de Jerusalém. E a gente está falando aqui de séculos entre um e outro. Tá falando de Moisés, né? Exatamente. O tabernáculo de Moisés, a gente está porque... falando aí 3.300 anos atrás. O que está na Cidade Velha de Jerusalém, a gente está falando 2.000 anos atrás. Porque Salomão e Davi pegaram o tabernáculo e, deram um boost neles e tudo era maior, né? Então, quando o tabernáculo se transforma em local fixo, ele vai mudar de nome. Quando ele está vagando no deserto, é o tabernáculo. Quando ele se vai para um lugar fixo, a gente chama ele de templo. E tem coisas que se vão modificar, porque uma coisa é uma tenda móvel no deserto, outra coisa é um tabernáculo no local fixo. Então, tem coisas que vão se modificar porque precisava e tem coisas que vão se modificar porque eles querem. Porque tem coisas que a Bíblia diz tem que ser assim e tem coisas que a Bíblia deixa em aberto. Uma das coisas que a Bíblia deixa em aberto é o tamanho do tabernáculo. Tinha que ser portátil, é o tamanho do candelabro. Tinha que ser portátil, poder carregar, né? Tudo no tabernáculo era provavelmente um pouco menor. E quando você começa falando do tabernáculo de Moisés, você fala que a Bíblia tem 20 capítulos dedicados ao tabernáculo. O assunto mais tratado na Bíblia é o tabernáculo. Por que você acha que dá tanta importância assim? Eu acho interessante que justamente um dos assuntos mais falados e mais importantes da Bíblia é o que todo mundo pula. Na hora a pessoa tá lendo em casa e começa, esse aqui são 5 côvados, aqui são 6 côvados, e farás de ouro batido, e a galera começa a pular. Mas isso é importante, porque o tabernáculo, ele vai ser a primeira grande conexão do povo de Israel com Deus. Porque a gente tem Abraão, Isaac e Jacó, que tem uma relação muito direta com Deus, eles vão falar com Deus, eles vão ver a Deus, ter visões, vão falar com os anjos, mas aí, depois do tempo de Jacó, o povo vai ser escravo, o povo vai passar 4... A família, na realidade, é uma família. A gente está falando de 70 e poucas pessoas que vão ao Egito e, passado 400 anos, eles são milhões de pessoas. É um povo gigantesco agora, quando eles vão sair. E essas pessoas não conhecem a Terra Prometida. E essas pessoas não conhecem a Deus. Eles não têm uma proximidade a Deus como seus patriarcas tinham, mas a distância é muito grande. Muitos deles estavam familiarizados com a cultura egípcia, com os deuses egípcios, e não com o povo de Israel. Então agora Deus tem que pegar eles e dizer, ok, pessoal, esqueçam o que aconteceu, esqueçam o Egito. A gente não vai mais ser um povo escravo, a gente vai ser um povo livre na nossa própria terra, e vocês têm que aprender como adorar a Deus. Como ter a sua conexão com Deus. Então, Deus começa a traçar exatamente o que eles querem que façam. E porque muitas vezes isso vai se desenvolvendo ao longo dos tempos. Aqui não. Aqui do dia para a noite essa geração vai mudar. É uma geração que era escrava no Egito, imagina, eles construindo estátuas de deuses egípcios. Esse era o trabalho deles. E de repente agora eles estão 100% numa vida dedicada a Deus. E aí Deus precisa entrar em todos os mínimos detalhes. E realmente a gente vê esse detalhismo. Ao único Deus, né? Exatamente, ao único Deus. E a gente vê esse detalhismo no judaísmo até os dias de hoje. A gente consegue ver essas características de perfeccionismo religioso no judaísmo até os dias de hoje. Por exemplo, os judeus mantiveram a sua língua, a sua capital. O que é um milagre, que é um milagre. Como está escrito na Bíblia, 3.000 anos atrás, Deus ordena, vai colocar franja nas pontas das suas roupas para te lembrar dos mandamentos judeus. Até os dias de hoje, os judeus usam franja nas pontas das roupas. Quer dizer, tanta coisa se manteve por causa desse perfeccionismo. E talvez isso começou nessa época. Porque se tu pudesse agora abrir mão disso, abrir mão daquilo, pode fazer dessa maneira, pode fazer da outra,
talvez as coisas desandassem. Porque Deus estava preparando também, não só para o tempo que eles iam passar na terra de Israel, mas também para os mais de 2.000 anos que eles passaram no exílio, entre os diferentes exílios que houveram. E assim os judeus se mantiveram agarrados na sua tradição mesmo fora. Deus, Incrível, né? Deus ele deixa um rastro de simbolismos que é incrível na Bíblia, né? E os instrumentos, o processo do tabernáculo, né? O trajeto e tal. Mas tem um simbolismo que fica muito distante da gente, nós ocidentais e tal, que tem a ver com os números, né? Que mistério é esse? Porque os números, eles significam alguma coisa, de fato. Às vezes, por exemplo, uma palavra significa um número e vice-versa. E às vezes as pessoas, por exemplo, falam que até os números das medidas têm um simbolismo. Isso, a gente perde isso, né? Então, o que acontece? No hebraico, até os dias de hoje, a gente não tem números. O que transforma a nossa vida em super legal. Como é que é? Como é que é isso? Até os dias de hoje, em Israel, a gente não tem números no hebraico. Não tem números. Não no tem hebraico? número. O Aleph é a primeira letra, ela significa 1. Ah, Bet é isso que eu ia é falar. dois. É. O Uma Gimel é letra é um 3. número, é. Mas é diferente, porque aí tu começa A, B, A é 1, B é 2, nanana. Só que aí, por exemplo, para escrever 15. O 15 seria o Yud, que é 10, e o Rei, que é 5. Só que esse é o diminutivo do nome de Deus. E tu não pode escrever o nome de Deus em vão. Então, daí tu pula. Daí tu faz 9 mais 6. Em vez de 10 mais 5. Que isso, cara? Eu vou dizer que eu tenho uma dificuldade com números em hebraico até os dias de hoje. Eu falo hebraico muito bem. Na hora dos números, eu começo a contar nos dedos. Por exemplo, o nome do teu esposo, Yair. Yair. Ele seria uma soma de números de Então, letras? tu pode dizer Yair é Yud. Então, tu pode começar ali. Yud é 10. Aleph é 1. E aí tu pode fazer a soma dos números e a soma das letras, e elas têm. Então, qualquer palavra em hebraico que tu pegar, cada letra tem um número e tu pode fazer a soma. Então, todas as palavras em hebraico, elas têm um número ligado a elas. E um número Meu Deus, também que é uma confuso. palavra. Então, se ele pega e fala assim, você tem 22 passos para dar para não sei aonde. Pô, 22 é a palavra tal, mas a palavra tal. No caso, 22. No Tu caso, vai eu pegar repeti o os 20 números. é Kaf e 2 é Beta. Então, Kaf, Beta é 22. E é uma palavra. Nesse caso, não. Mas tem palavras que sim, tu vai formar. Então, Meu, os números... tá os muito números... confuso. Não tô conseguindo entender Eu, nada. até eu fico confusa com isso até os dias de hoje. Mas os números e as letras, elas, na realidade, são uma coisa só. Então, tu tem uma questão inteira de gematria, que tem gente que dedica a sua vida a estudar isso. Eu, sinceramente, tenho uma dificuldade grande com matemática, com números. Então, não é a minha praia, se eu posso ser bem sincera. Eu tenho muito conhecimento em certas áreas e algumas áreas menos. Então, toda a questão de numerologia, de gematria, dos números hebraicos, para mim, é uma questão bem difícil. Isso é um grande mistério. É um grande mistério, e é um mistério ainda mais para quem tem dificuldade com matemática. Meu Deus, cara. Então eu passei mais 2 fotos pra ele, né? A gente vai conseguir colocar essas 2 fotos que a gente tem aí? Pra passar direto no YouTube. Tá, que era a foto do sacrifício, que eu tinha colocado a foto do sacrifício, que eu achei muito legal a foto do sacrifício. E a outra foto era a foto das tábuas, que eu tinha passado pra ele, mas acabou não indo, tá vendo? Pô, Aline, a gente pegou Cara. uma ovelhinha de lã e botamos um saquinho com a tinta vermelha e no altar eu rasguei e aí aquele sangue escorreu e a gente falou sobre o sacrifício. Foi muito, muito legal. Tá aqui, ó. A gente tem essa foto aqui. Foi meio chocante, mas foi legal. É. Chocante pra quem tava lá. Minha filha, por exemplo, a Valentina, papai, e deram nome pra ovelhinha depois. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de ovelha, de Sacrifício? Não, o cordeiro gordo, ele tá falando de um animal específico. Tipo, tragam o cordeiro... Tem um nome, caramba. É como se fosse... Parrudo. Não, é como Bravo. se fosse o mais bem criado. Eles têm, Sim. tipo, o de estimação, assim, Então, uma a gente tem que conexão. lembrar que hoje em dia o judaísmo não faz sacrifícios mais. Sim. Sim. Não tem sacrifícios. Os sacrifícios eram feitos dentro do tabernáculo e depois dentro do templo. Quando o templo foi destruído no ano 70 pelos romanos, os sacrifícios pararam. Mas a ideia é que o animal que tu estava sacrificando era entregue a Deus. E o que tu vai dar a Deus? O melhor que tu tem. Então, se tem ali o cordeirinho perfeito, gordinho, bonitinho, era esse que era dado a Deus.
Então, não é uma questão de uma ligação tua emocional com o animal, e sim qual dos teus animais tu considerava o melhor para tu escolher para dar para Deus. Não vai dar aquele que já tá doente, que dá para morrer, não. Tu vai dar o melhor que tu tinha. E falando ali o pessoal que ficou chocado com a tua tinta, eu vou dizer que uma vez eu estive numa cerimônia de sacrifício, porque ainda tem um povo na terra de Israel que sacrifica, que são os samaritanos. Os samaritanos da Bíblia não desapareceram. Não. A gente tem... Os escribas desapareceram. Então, os escribas, eles são... É uma profissão dentro do povo de Israel. Ok, beleza. E a gente tem escribas até os dias de hoje. Ok. Eu tenho amigos que a profissão deles é ser escriba. Olha que legal, cara. Então... Mas o sacrifício ainda existe. Então, vamos deixar bem claro. Na Bíblia, a Bíblia nos fala de muitos povos. Edomitas e... midianitas, e isso e aquilo, os israelitas, quer dizer, Deixa claro pro povo brasileiro que os Yanomamis não estão na Bíblia. Então, os Yanomamis não estão na Bíblia. Tem muitos povos, não todos os povos estão citados na Bíblia, mas os povos que estão citados, todos eles desapareceram, exceto 2. O povo de Israel e os samaritanos. Os samaritanos continuam existindo. Se tu vai lá subir no Monte Gerizim, na Samaria... Tem uma comunidade samaritana. Tem 2 só lugares do mundo que eles vivem. Um é no Monte Gerizim, na Samaria, e o outro é em Holon, que fica próximo de Tel Aviv. E eles mantêm as suas tradições como nos tempos bíblicos. E eles continuam fazendo sacrifícios animais como nos tempos bíblicos. Então, eu tive o privilégio de uma vez participar de uma Páscoa com eles. Olha que legal. E eles sacrificam. Meu Deus. E é punk. É punk. Eu fiz um vídeo lá, inclusive, eu gravei tudo. E na hora do sacrifício eu desliguei. Não, obrigada. Não vou gravar. Difícil, né? Assim, primeiro, eu não me sinto à vontade. Também não acho que é uma coisa que... Com tinta tranquilo. E agregar, legal, né? cara. Com tinta tranquilo, mas sacrifício realmente, então, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente ver como era nos tempos bíblicos. Porque eles sacrificam. Eles devem sacrificar lá 2.500 anos. Há mais de 2.500 anos. Quando no Novo Testamento Jesus encontra uma mulher em Samaria, chamada Mulher Samaritana, no Poço de Jacó, e ela fala, a gente adora onde? A gente adora lá, em Jerusalém ou aqui? Ela está falando do Monte Gerizim. Exatamente. Então, a história dos samaritanos é interessante. O povo de Israel estava dividido em 2 partes. Agora o povo de Israel, as 12 tribos de Israel. Tinham 10 tribos que ficavam no norte, que são chamado o Reino de Israel. E tem o Reino de Judá, que ficava com 2 tribos ali e meia. Quando os assírios vão e destroem o Reino de Israel, eles pegam e mandam as 10 tribos para o exílio. Passa um tempo, o pessoal de Judá, que tinha sobrado, se reencontra com um povo que estava na Samaria, que é parte do Reino de Israel. E esse pessoal, os samaritanos, dizem, nós somos os remanescentes do povo de Israel. Nós somos remanescentes das 10 tribos. Quando os assírios levaram a galera embora, não levaram todo mundo. Nós somos o que ficamos. Nós somos parte das 10 tribos, quer dizer, ou das 12 tribos de Israel. O pessoal de Judá, que é o pessoal dessas 2 tribos e meia, diz, não, vocês não são. Quando os assírios levaram embora as tribos de Israel, trouxeram estrangeiros. Vocês são estrangeiros que foram trazidos. Essa discussão começou por volta de 2.600 anos atrás, ela continua até os dias de hoje. Meu Deus! Os samaritanos se consideram parte das 12 tribos de Israel. E o resto dos judeus, o resto do povo de Israel não considera eles. Não tem uma parada que os assírios matavam as mulheres, ou matavam os homens para ter relação com as mulheres e ter agora uma geração de sangue misturado? E para os judeus consideravam eles de sangue não puro? Então tem várias histórias, quer dizer... também a própria Bíblia fala que teve pessoas que foram trazidas de fora e começaram a adorar o Deus de Israel só depois que chegaram, mas isso quer dizer que eles não são parte do povo de Israel. Então é uma discussão muito complicada e é uma rixa que aconteceu muito grande, principalmente quando se vai reconstruir o segundo templo de Jerusalém, em Jerusalém, os samaritanos querem participar da reconstrução e o pessoal não deixa. E aí eles brigam e dizem, a gente não vai mais querer Jerusalém, e aí eles assumem o Monte Gerizim como o local mais sagrado do mundo. Então, o Monte Gerizim passa a ser sagrado para eles, e Jerusalém continua sagrado para o resto dos judeus. E por isso, nos tempos de Jesus, essa briga já tinha 600 anos. Meu Deus. E por isso eles se odiavam naquela época. E por isso, quando Jesus passa pelo meio da Samaria,
Ele foi bem no território inimigo, passa no meio da Samaria, encontra com uma samaritana. A samaritana é extremamente grossa com ele. Vejam o que ela está escrito na Bíblia. Ela é uma pessoa grossa e mal educada, mas não é porque ela era uma pessoa de mal com a vida, porque ela olha Jesus e vê um judeu. E ela diz, eu sou samaritana, tu é judeu, tu não deveria estar aqui. Vai lá para Jerusalém, vai adorar lá, a gente adora aqui no Monte Gerizim. E como tinha uma samaritana sentada no poço há 2000 anos atrás falando com Jesus, tem samaritanos lá até os dias de hoje. A propósito, o poço ainda existe. Meu Deus, cara. Ele é bem difícil o acesso, porque ele fica dentro da autoridade palestina, mas ele existe até os dias de hoje. É Nábulos? É dentro de Nábulos. Os samaritanos hoje em dia subiram um pouco, eles estão mais na parte de cima do monte. Nábulos está embaixo, eles estão mais em cima, mas é ali, eles estão uns metros, tu consegue ver até o dia. Você consegue entrar lá? Ou é não recomendável? Assim, Quando a gente for com você, a gente vai poder. Quando tiver guarda-costas. Essa é a pergunta, que no nosso programa nós vamos poder ir nesse. Não, eu já passei por Nábulos, eu já gravei no Monte Gerizim, obviamente. O Monte Gerizim é tranquilo. Entrar em Nábulos é um pouco mais Você complicado. tem esse vídeo? Dos samaritanos? É. Tenho. Lá no canal, vi, tá? eu não Lá no vi canal, esse. veja. Eu vou te marcar. Eu vi muitos, mas não vi esse. Ele tá bem no início, mas tem lá um vídeo dos samaritanos e que mostra toda a cerimônia, eles trazendo os bichinhos, Ai, meu Deus. toda a história deles. A gente foi até numa sinagoga samaritana e é interessante porque a rixa terminou. Hoje em dia os samaritanos e os judeus se dão bem. E eu fui convidada, eles abriram a sinagoga, mostraram os pergaminhos. Então foi bem interessante, porque essa rixa, eu acho que depois de 2.600 anos, a galera disse, a gente não tem mais por que brigar. Ainda existe a discussão. Eles ainda se consideram parte das 12 tribos, o povo de Israel ainda não considera eles. Mas, então ainda existe essa discussão, mas essa briga, eu acho que todo mundo já cansou de brigar. Os judeus não tem nem onde adorar, cara. Nós temos aqui, pelo menos. Gente do céu, que aula, que delícia, né, Uma delícia, cara? eu ficaria aqui umas 5 também. horas. O Diego já tá ali falando, mano, vamos que já deu. De umas 20 perguntas que eu separei, acho que eu fiz 2 só, mano. Que delícia de papo, velho, na boa. Parabéns, cara, parabéns, parabéns demais, cara, parabéns demais. Depois eu preciso fazer 2 perguntas, pra finalizar mesmo, tá? A primeira, o que você tá achando do The Chosen? Eu precisava dessa pergunta. Oi? The Chosen, você tá assistindo The Chosen? Não, desculpa. Próxima pergunta. Não, tá? Não, pior que eu não assisti. Todo mundo me falou pra assistir, eu não assisti ainda. Mas tá lutando porque você não tem interesse mesmo em assistir ou porque você não teve tempo? Eu tô grávida, eu tenho um bebê de 1 ano e meio, eu tenho um canal então. de YouTube, Você eu tenho minhas caravanas. Sabe por que eu tô te perguntando? Porque na conversa que eu tava tendo com o Marcinho, quando a gente tava falando, fazendo um roteiro, né, sobre a sua vinda aqui, aí ele falou assim, cara, o The Chosen deve ter uns 20 consultores como ela, cara, tão especialista no assunto, porque retrata muito o que a gente tá falando aqui. Por isso que eu te perguntei do The Chosen, não sobre Jesus, essas coisas assim, mas porque passa uma veracidade gigantesca na série. A gente... Eu fui 5 vezes para Israel. E quando você vai lá, por isso que a gente... Infelizmente, nem todo mundo consegue ir, é uma viagem cara, né? Uma viagem longe e tal. Nossos patrocinadores estão aqui, nós vamos mas fazer uma vez que você põe os pés lá, a tua mentalidade abre, a tua mente abre na questão da leitura da Bíblia. Sim. Porque e eu acho que essa série The Chosen, eles conseguem ser bem realistas no questão do território, do visual, da questão geográfica. Parece que muitas coisas são gravadas no interior do Texas, que é meio seco e tal, mas é muito bom. Um dia que você puder, quando você tiver de convalescência com o teu pequeno, e aí você assiste um pouco. Você fez o Tabernáculo, né? Você foi lá no Tabernáculo que retrata quase que perfeitamente o que foi. Quando a gente assiste The Chosen, a gente tem a mesma impressão. Segunda pergunta que eu vou te fazer, nós brincamos aqui quando a gente fez, tá um vidinho no TikTok, e eu preciso terminar com essa pergunta, porque eu gostei muito da sua explicação. Jesus ou Maomé? A resposta depende para quem tu pergunta. Então, eu acho que uma questão importante também da fé é amarás ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, justamente, quando ele explica sobre esse assunto, ele dá o exemplo do bom samaritano. Ele conta a história que um samaritano salva a vida de um judeu. E nessa época eles eram inimigos. O samaritano não vai e pergunta para o judeu quem tu é, o que tu acredita, o que tu quer. Eu só te salvo se tu se converter a passar a ser samaritano, adorar no Monte Gerizim. Não. Ele vai e ajuda o próximo sem fazer perguntas. E eu acho que isso que a gente tem que entender. No mundo, sempre vão ter divergência de opiniões, em tudo.
em religião, em tudo. Em nacionalidade. E Deus criou 70 povos, que depois se dividiram em mais. Mas Deus cria diferentes povos. Quem somos nós para querer que todo mundo seja igual, que todo mundo tenha a mesma mentalidade? No final dos contos, os muçulmanos, os cristãos e os judeus, a gente tem um pai em comum, o pai da fé, Abraão. A gente tem a fé monoteísta em comum, e eu acho que importante é respeitar o próximo, por mais que a nossa fé às vezes vá se divergir e ir para caminhos diferentes. Jesus não fala que todo mundo tem que amar só ao seu próximo cristão, ao seu próximo judeu, ao seu próximo samaritano. Tem que amar o próximo, independente se ele crê em alguma coisa diferente de ti. Muito bom, sensacional. Foi incrível. Não? Olha, do próximo, eu já tenho umas 15 perguntas aqui que infelizmente a gente não conseguiu fazer. Cara, eu também tinha bastante, é que ela explica muito bem, e quando ela tá explicando, a gente vai na história, né, cara? Começa a viajar aqui, cara, foi incrível. Quer mandar um beijo pra sua família? Pode olhar na cara. Quero. Um beijo pra minha mãe, pro Iair, pra Xuxa. Eu sou dessa época. Primeira vez que eu fui no Pânico, eu falei a mesma coisa. Eu falei, Emília, eu sei que eu não tô no programa da Xuxa, mas eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra toda a minha família. Foi incrível. Então, não, obrigada. Principalmente a minha mãe, que tá me ajudando esses dias. Ela tá agora com meu filhinho, ela tá me dando todo apoio, então muito obrigada. Minha mãe e minha avó, que estão aqui em São Paulo para me ajudar. Então, muito obrigada. Obrigada também a todo mundo que assistiu, a todo mundo que tem interesse em ouvir um pouquinho mais sobre Israel, que tanta gente fala. Tá na tela aí já, ó, pra galera te seguir. E quem quiser tá convidado também a seguir o Israel com a Aline no TikTok, no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. E quem quiser também vir conhecer Israel pessoalmente com a gente, vocês estão convidados. Ó, já sabia que tu ia dizer isso. É isso que eu ia falar, hein? Quem quiser conhecer Israel pessoalmente com a gente, tem as nossas caravanas lá. E vocês podem ver as informações no israelcomaline.com.br. É isso. Virtualmente ou pessoalmente, a gente se vê. É isso, Marcinho, meu amigo, meu pastor, meu parceiro. Eu acho que só daqui 1 aninho e meio, né, Aline? Porque agora você fica convalescente e depois Não. Grávida não é doente, não. Não, mas você tem que... Essa brasileira do meu Brasil, Moranguinho. Aliás... Não, eu digo assim, tem que andar... Aliás, fala uma coisa. A caravana, ela é uma batida do quê? De 10 dias? Mais ou menos? Então, nossas caravanas na pegada? são, em média, 11 a 13 dias. Tem caravanas um pouco mais longas, como Turquia, Egito. Mas é uma pegada, é uma pegada pegadinha, intensa. né? Ela gosta do que faz, né? É isso. apaixonada. Bota eu barriguda lá, rodando por Israel, mas faz parte. Top. Recados? É isso aí, só parabenizar o trabalho lindo, sou fã, assisto, curto muito, amo, não sou judaizante naquilo que a gente faz na igreja, mas amo a cultura, amo os valores, amo tudo aquilo, amo aquela terra. Eu e minha esposa, que ama também, ela fala, tem um negócio tão especial que você fica com saudade de lá. Você fala, eu quero voltar, tenho saudade de lá. Então, parabéns por tudo isso, por apresentar essa terra linda para nós. Muito obrigada. É isso. Bom, povo, deixa eu falar aqui dos Yanomami, isso foi só uma piada, viu? Antes que os lacradores comecem a falar mal de mim aí, né? É isso. Sigam nas redes sociais, tá bom? Lá no YouTube, o canal do Bola de Neve é Márcio Ávila, tá bom? Você pega os cultos lá de domingo, quinta, e a gente tá com um podcast sensacional também, chamado Anexo 2. Aliás, um beijo pra toda a galera do Anexo 2, pra pastora Francis, que é sua fã e não pôde estar aqui hoje. Ela ia gostar, né? É uma pena. Mas tá bom, a gente faz um vidinho você mandando um beijo pra ela. Vamos fazer. Tá bom? É isso, um beijo, obrigado pela sua audiência e até a próxima.